Olá, bom dia, bom dia. Quero começar aqui desejando uma semana abençoada, vitoriosa, cheia da graça de Deus para você que está entrando aí. Vai aí, aperta esse aviãozinho, chama suas amigas. Eu tenho certeza que essa live de hoje também vai ser uma bênção. Eu vou estar aqui com a pastora Josiane e nós vamos estar falando de uma mulher que foi agraciada por Deus muito especial, né? Quando ela se ofereceu para Deus, para ser usada por Ele, nós fomos muito agraciadas com a salvação, com o perdão, que é Maria, né? Então vai aí, aperta esse aviãozinho, chama suas amigas, que daqui a pouco eu vou chamar a pastora Josiane. Eu declaro uma segunda-feira abençoada, com saúde, com graça, com unção, com sabedoria, com discernimento espiritual, né? E todas as vezes eu falo, quando você acorda, você coloca a mão na sua mente e declara: eu tenho a mente de Cristo, aberta para o novo, sensível e obediente à voz de Deus. Eu tenho saúde no corpo, na alma e no espírito. É muito importante quando você entende que você já tem que acordar, né? Se você acordou, é porque Deus tem propósito para você. É porque Deus tem algo específico para realizar através da tua vida. Então você tem que começar sendo abençoada. Você tem que se abençoar. Isso é muito importante. E aí você declara: eu tenho a mente de Cristo. Eu estou revestida com o capacete da salvação. Eu tenho uma mente aberta para o novo. Eu tenho uma mente otimista. Eu tenho uma mente positiva. Eu tenho uma mente direcionada pelo Espírito Santo. E aí você vai se revestindo das armaduras espirituais, né? Eu me revisto com a couraça da justiça. Senhor, guarda minha alma, sentimentos, desejos e vontade. Eu me revisto com o cinturão da verdade. Eu quero falar a verdade, viver a verdade, porque Jesus é a verdade que me libertou. Eu calço os meus pés com os sapatos da paz. Onde eu pisar, eu serei uma promotora de paz. Onde houver contenda, onde eu chegar, que houver divisão, eu vou chegar para promover a paz, porque eu sou ministro da reconciliação nessa terra, né? E aí você toma posse também do escudo da fé. Porque, olha, a Bíblia diz assim em Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então é muito importante que você seja uma mulher de fé, um homem de fé. Sabe, uma menina de fé, um adolescente, um jovem, que você tem que colocar sua fé em ação todos os dias, que nós temos que andar pela fé, como Paulo fala em 2 Coríntios 5:7. Eu não ando mais pelo que eu vejo, mas eu ando pela fé. Então é muito importante, você tem que ter esse escudo da fé diariamente nas suas mãos, para se defender, tá? E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque e defesa. Então é muito importante. Eu já vou aqui, né, chamar a pastora Josiane, porque eu estou aqui fazendo essas lives, que eu estou aqui lançando o meu livro, Agraciadas, Mulheres que Entenderam o Segredo do Servir. Você que está entrando aí, você vai poder adquirir lá pela Central Gospel Max. Se você adquirir esse livro, você pode adquirir por R$ 59,90 e o frete é grátis, sabe? Você vai receber na sua casa. Tem também aqui o lançamento que a gente está fazendo, o Perfume Agraciada. Se você quiser adquirir para dar de presente para uma amiga, quem sabe alguém que fez aniversário, vai ser um excelente presente. Eu tenho certeza que ela vai ser muito abençoada. Tem também para você dar para alguém que você está discipulando, né? O livro, o perfume aí, para a gente ficar perfumada, você pode adquirir por R$ 129,90 e o frete é grátis. Entra aí no site aí da Central Gospel Max e você vai poder adquirir, ou quem quer adquirir pelo telefone, tem pessoas, eu quero telefonar para ligar para falar com a pessoa. Você pode entrar aí, é 21, que é Rio de Janeiro, né? 25 98 20 19. O telefone é 25 98 20 19. Mas eu já vou aqui chamar a Josi, que ela já entrou aqui, né? Então vamos ver aqui. Estou convidando para a gente conversar um pouquinho, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Tá, mandei o convite para ela. Ê! Opa! Chegamos nós! Bom dia, minha amiga. Bom dia, minha pastora. Que alegria poder estar aqui nesse dia tão especial e Amém. receber de Deus através da sua vida também. Para Amém. mim é uma alegria.
Prazer todo meu aqui estar com você, que é uma mulher agraciada por Deus, escolhida, amada, ungida, chamada também para cumprir um propósito, não é verdade? Amém. E aí, você disse para mim que ia falar de Maria. Isso, né? Eu quero aqui, antes de expressar minha gratidão a Deus por participar Amém. de uma live tão abençoada. Eu tenho acompanhado, tenho recebido muito de Deus através de todas as convidadas. E eu fiquei, assim, muito honrada de poder participar. Só tem mulheres, assim, Não, diferenciadas e eu sou a menor delas. Mas, não, você assim, é bênção. eu me sinto muito honrada, Amém. pastora. Quero aqui agradecer o seu carinho, o seu cuidado, né? Todos os dias a gente vê a mão de Deus através da sua vida, através do pastor, toda a sua família. Então, eu fico muito feliz de poder participar. E a gente aqui, gente, primeiro, eu quero falar desse livro maravilhoso que você precisa ter na sua casa aí. É um livro, assim, muito especial. Com certeza vai abençoar a sua vida. A pastora Elisete aqui escolheu mulheres que são agraciadas, mas que não é diferente de você aí que está assistindo a Isso, nossa live, né, pastora? isso, Porque muitas vezes a verdade. gente limita o potencial que Deus colocou dentro de nós, achando, não, nós não somos capazes. Mas aqui a gente é ministrado através da escrita da pastora Elisete, assim como ela ministra todos os meses aos nossos corações. E nós escolhemos aqui para falar sobre Maria, né, pastora? Como Isso, eu, eu sou, assim, apaixonada, assim, por Maria também, porque, além de todas essas mulheres, porque a gente vê que foi uma menina, primeiro, uma sim. menina. Linda. Eu vi a senhora falando aí sobre jovens e adolescentes, né? É, O que eu acho interessante é que quando Deus chama qualquer uma de nós, não importa a idade, pastora. Então, isso, assim, muitas vezes a gente limita, não, o Senhor só vai usar aquela, porque aquela ali tem experiência, tem um potencial, ou fala bem, ou canta bem, ou se comporta bem. A gente vê aqui que Deus escolheu uma menina, uma isso é muito Maria, lindo, né? que estava Josiane, disposta. sabe o que eu acho lindo com Maria, que ela era uma menina, e que é aquilo que você falou, nós não somos diferentes. Se eu te pergunto assim, você teve medo quando você entendeu o chamado de Deus para a sua vida? Eu sim, eu Então, tive como medo. Maria, isso eu quero dizer, eu queria que você falasse aqui, porque tem pessoas que dizem, ah, aquilo é só para a pastora Josiane, né? Para a pastora Elisete, para a pastora pastora Helena Raquel, pastora Camila Bárbara. Você tem um chamado de Deus, e é isso que a gente tem que entender, né? Todas nós temos um chamado, um propósito, e todas nós vamos ter medo, vamos ter insegurança. E nada está na Bíblia à toa. Quando Maria recebeu aquela visita do anjo e falou: Você é agraciado, o Senhor é contigo, e ele falou, né, de um propósito que tinha para a vida dela. Ela, mas eu como, né? Então eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Sabe que todas nós, muitas vezes, recebemos um chamado específico de Deus para algo específico e todas nós passamos por esse medo de Maria, não é verdade? Totalmente. Eu tive medo nas duas áreas, pastor. Tanto Isso na aí. área ministerial e até na área de ser mãe. Mãe, isso, Porque bacana. eu me casei muito jovem, né? E assim, o meu ministério começou aos 17 anos, mas eu me casei aos Olha, nova. 19. Então Nova. foram coisas assim, basicamente juntas, aconteceram juntas na minha vida. E eu nunca, pastora, tinha imaginado que eu poderia viajar ao Brasil Olha. cantando, porque as minhas raízes são raízes assim muito humildes. Tem muita gente que não sabe, eu gosto de repetir. Isso. Eu nasci em Fortaleza, no Ceará, sou nordestina. E os meus pais vieram aqui para o Rio, eu era pequenininha, tinha 2 anos. Então, assim, a minha mãe sempre gostou de cantar, o meu pai também toca. Então, a minha família sempre foi musical. Então, a Salve. gente já servia, mas eu nunca imaginava que eu pudesse ser um dia Amém. uma cantora e muito menos ainda, pastora, uma pastora, É. entendeu? Então, foi algo assim que Deus colocou na minha vida de uma forma que foi acontecer na época que eu Josiane, parou um pouco. Nessa época que eu conheci meu marido, a gente ficou noivo para casar, inclusive, né? Eu tentei trabalhar, falei, não vou trabalhar para poder construir, fazer meu enxoval, preparar as coisas para o meu casamento. Só que Deus não permitiu, pastor. Eu comecei a trabalhar e aí comecei a faltar. E o meu patrão chegou para mim e falou assim: Josiane, você tem que escolher. Ou você vai trabalhar aqui na empresa, ou você vai ficar viajando aí pelo mundo. Você tem que escolher.
E aí eu falei assim, olha só, eu realmente eu sinto um arder no meu coração de que algo vai acontecer na minha vida e eu prefiro ficar com Deus. E eu não Aleluia. sabia o que ia acontecer, pastora. Eu só fui fazendo e quando eu me deparei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí, quando eu me vi, eu já estava no meio, já estava ministrando, já estava cantando. Então, foi uma coisa assim que eu não busquei. E ao longo do tempo, quando eu entrei no grupo que eu participava, eu tinha muito medo de falar. Eu tinha muito medo. E eu tremia. E eu falava, não, fala Êxola, fala Fernanda, vocês já estão já no negócio, né? E tal. E eu morria de medo de falar. Até hoje eu ainda tenho bastante receio, Mas medo ainda de falar, porque eu tenho a música dentro de mim, mas quando a gente começa a falar, a responsabilidade aumenta muito. entendi. Então, assim, o medo é É natural. natural. E eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mulheres estão assistindo a gente e falam assim, mas eu Já tenho estão colocando medo. aqui, eu tenho medo também, eu tenho medo Eu também. sou É isso, limitada, é isso aí. né? Eu não consigo, não consigo. Maria, quando o anjo fala com ela questiona. Olha só, o que eu observei aqui, pastora, no livro, é que a Maria, ela questiona, mas ela não desobedece. Isso é, ela não Que teima com o lindo. propósito de Deus, né? Porque É. questionar é Mas- natural da gente. É natural, Isso. mas como é que vai ser? Quando Deus falava assim para mim, Josiane, você vai andar de um lado para o outro, você vai andar no pássaro de ferro. Né? Eu falava assim, Senhor, mas Como? como que isso pode acontecer? Olha as minhas condições, olha de onde eu vim. Eu não tenho condições nenhuma. Aí o Senhor fala assim, ei, fica calma, né? Isso. Ontem nós recebemos uma palavra abençoada do nosso pastor. Fica calma, fica Calma. calmo, porque sou eu quem vai te capacitar. Então, assim, não é pela nossa força. A Maria, ela questiona, mas como é que vai ser isso? Aí o anjo fala, olha, vai descer sobre você o Espírito Santo. E aí, quando a gente tem a consciência de que o Espírito Santo, de que Deus está dentro de nós, aí a gente sabe que a gente não vai na nossa força nem na nossa capacidade. A gente vai E na força do Senhor. isso é que é lindo, pastora Josiane, quando a gente tem esse medo, faz parte, porque a gente entende que nós vamos depender totalmente de Deus, não é verdade? Isso, É isso. Ele quem vai fazer, é Ele quem vai abrir as portas, é Ele quem vai dar a direção. Porque esse foi o medo de Maria. Mas como? E quando o anjo, como você falou muito bem aí, vai descer sobre ti o Espírito Santo. Agora ela entendeu. Ah, então não vai ser o Espírito Santo. Aí ela falou: cumpra-se em mim a tua vontade. E eu queria dizer para você que está nessa live aí, que tem colocado, eu tenho medo, eu estou com medo. Se coloque, né, à disposição do Espírito Santo. Deixa ele direcionar a sua vida e você vai poder dizer, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu sou limitada, como você falou, como eu também Sim, sou. Tenho muitos medos, né? Estou isso vencendo aí. muitos medos, até o medo de fazer live, porque eu tenho uma resistência. Mas Aí é quando as natural, meninas da pastora. Central, não, eles têm que fazer, eu falei, ô Jesus, porque eu já até fiz programa de TV, mas Sim. sempre com muito medo, muita insegurança, e depois eu acabei. E eu sempre tive uma resistência a uma exposição, né? Então, eu sei que é o Espírito Santo que atua, que eu estou vencendo Verdade. aqui, fazendo as lives com vocês. Né? Então, tem coisas que Deus quer que a gente faça, que a gente vai ter que fazer, como Maria dizer, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, eis-me aqui. Então, para você que está nessa live com medo aí, que eu achei muito legal você colocar eu tenho medo, o medo é bom, porque o medo faz a gente depender totalmente de Deus, não é, pastora Josiane? Porque às vezes a gente pensa que é muita coisa, a gente fica tão autossuficiente que a gente esquece de pedir ao Espírito Santo para nos guiar e nos É, direcionar. E aí nós começamos a fazer coisa que não é nem da vontade de Deus. Então Deus vai pedir coisas que não, você não vai ter capacidade, não. É o Espírito Santo que vai te capacitar. Porque amém, o que ele pediu a Maria foi algo, né? Como ela falou, você vai ser a mãe do Salvador. Ela, meu Deus, como vai ser isso? Ah, mas quando ele falou, olha, o Espírito Santo vai descer sobre ti, amém. né? Glória a Deus, E o glória a Deus. Altíssimo vai te envolver. E eu estou dizendo para você que está nessa live, em nome de Jesus, Deus tem algo a realizar através da sua vida. Você está viva, você tem projeto de Deus, assim como Maria desenvolveu o seu projeto, você também, Ana, você, Maria, que está aí, você, Isabel, você, Joana, né? Eu e você, Deus tem projeto. Então, o segredo é esse: nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, não é, Josiane? Verdade, verdade, porque quando Deus chama, Ele chama sabendo que nós somos limitadas.
Então, assim, para Deus não é surpresa a gente olhar para nós mesmos e falar assim: será que eu sou capaz? Eu acho que o questionamento de Maria foi exatamente Isso. isso. Será que eu vou ser Tá capaz de com- desenvolver isso? Será que eu vou chegar até o fim? E aí a senhora mesma ministra aqui para o nosso coração, nesse livro, falando assim: ei, quando Deus te escolhe, quando Deus te chama, é porque Ele conhece o teu potencial. E Ele vai usar exatamente você, é exatamente na medida que Deus estabeleceu para que Ele use você do seu jeitinho, com a sua personalidade. Não é querendo ser igual a outra, não é Isso. querendo falar igual a outra, não é querendo cantar, nem se Exato. comportar, nem ser uma pastora igual. Não, a pastora Elisete tem as características dela e eu não posso jamais querer ser e nem ter aquilo que Deus deu para a pastora Elisete, porque Ele deu e é como se fossem digitais na Isso. nossa vida. Então, assim, Verdade. não fica preocupada com a tua limitação, porque você está apta, desde que você, como a pastora falou, você dependa de Deus e não vá na tua Isso. força. Vá na força do Senhor. Totalmente. O segredo é esse. Agora, um outro segredo que a gente aprende com Maria, né? Ela teve medo, mas quando ela sentiu que ela foi envolvida pelo Espírito Santo, ela disse: Eis aqui, né? Cumpra-se em mim a tua vontade. Tá? Então, você que está aí e Deus tem te chamado para algo, para um ministério, para você executar, talvez até na vida profissional, você está se sentindo incapacitada, talvez até para ser uma mãe, você está grávida, está com medo, é o primeiro bebê, como é que vai ser? Né? Foi tudo novo para Maria. Assim como também é para a gente, é um casamento, né, uma profissão, um ministério, a maternidade. Mas o segredo, como nós estamos falando aqui, é você dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Quando a gente entende esse segredo, você tem que se permitir, né? O Espírito Santo atuar em você. Agora, não é só permitir o Espírito Santo atuar. O que eu entendo também, pastora Josiane, com a vida de Maria, é que ela teve que renunciar Sim, a muitas coisas, né? sim. Ela era só uma menina e ela estava para casar. Talvez ela teve que renunciar a uma festa, não foi como ela gostaria, teve que ser mais rápido. Isso, isso. Ela teve que renunciar naquela época, claro, uma menina, vou fazer o enxoval, na hora certa vai vir um bebê, vou ver a maternidade, vamos trazer para hoje, né? A menina, eu tenho que escolher a maternidade tal, eu escolhi ter filho no lugar tal. E aí Deus te chama para algo específico que você vai ter que mudar todos os seus planos. Muda. Você vai ter que renunciar a algumas coisas. E renunciar é fácil. Você passou por renúncia na sua vida, pastora? Porque as pessoas hoje veem assim: a pastora Josiane é cantora, canta no Brasil, canta fora, faz tantas coisas, mas as pessoas não sabem o nível de renúncia que nós temos que fazer. E aí, quando a gente começa a ver o nível de renúncia que Maria teve que fazer, quando ela falou: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, aí ela teve que colocar a sua vontade de acordo com a vontade de Deus. E eu sei que isso não é fácil. Por isso que a oração modelo, a oração do Pai Nosso está ali. Olha, Jesus está me ensinando: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não a nossa. Porque eu tenho certeza que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Né? Então a gente tem que estar disponível, a gente vai ter que renunciar a algumas coisas, né? Porque, claro, a gente tem um ego aqui dentro, né? Um eu aqui dentro que fala alto. Isso eu não vou fazer, não. Deus me... não, isso não é para mim. Isso é para fulano, isso é para aquele que é... Não, Deus tem algo específico e nesse algo você vai ter que renunciar a alguma coisa. Mas se você renunciar, você vai ser um canal de bênção, como Maria fez. Então, você teve que renunciar a algumas coisas, Josiane? Sim, sim. A gente aprende a renunciar, pastora, porque nós sabemos que quando a gente quer realizar o propósito de Deus na nossa vida, a gente precisa estar disponível para que Ele faça o além na nossa vida. Porque quando a gente está vendo o natural, é muito fácil. Não, 1 mais 1 é igual a 2. Mas quando Deus faz na nossa vida, Ele faz 1 mais 1 ser igual a 10, irmã. Então você não tem que ficar preocupada com isso. Eu já tive sim que renunciar. Como eu falei para a senhora, eu casei muito Nossa, jovem, né? Com 19 anos. Imagina ser esposa de pastor, por exemplo, pastor, aos 19 verdade. anos. Então, assim, eu cometi muitos erros, pastora, com muito jovem. Eu Todas cometia nós, é. muitos erros. Eu estava me adaptando ao meu casamento. Eu estava vivendo, assim, novos Muita desafios na coisa vida. nova, né?
que eu precisei abrir mão, inclusive, pastora, do meu ímpeto. Olha só, eu posso falar aqui da minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito proativa, sou uma pessoa assim que gosta de fazer as coisas Dominante, a gente fala, muito rápido e tal. E o meu marido, ele tem um estilo temperamento mais diferente. calmo. Pô, mais calmo, graças a Deus. O Senhor É sabe isso de aí. todas as coisas. Então a É gente se isso aí. completa, né? A gente se completa nisso. Isso. Então, assim, eu tive que aprender a me colocar no meu lugar muitas vezes, a ficar calada muitas vezes, aprender a ouvir muitas vezes, para poder atuar na posição que eu estava. Por exemplo, no meu ministério da música, por exemplo, eu tive que abrir mão de conviver com a minha família muitas vezes, É um de preço, participar né? de eventos assim, importantes para minha família, de, por exemplo, muitas vezes estar longe da minha casa, das minhas filhas, no tempo que elas eram ainda pequenas, entendeu? Então, assim, hoje eu olho para trás e falo assim, Senhor, muito obrigado porque tu Amém. guardaste, me deu um marido abençoado, mas eu sabia que naquele tempo o Senhor estava precisando de mim. E eu aprendi a dar um equilíbrio, mas a abrir mão muitas vezes da minha vontade, daquilo que eu queria, daquilo que eu imaginava. Isso foi uma coisa assim corriqueira na minha vida, porque Amém. eu aprendi que a minha vontade não é aquilo que Deus tem de melhor para minha Glória a vida, Deus. né? E a gente vai passando por caminhos que a gente muitas vezes não entende. Falar, se eu fosse escolher, eu não estaria nesse caminho, não. Mas se Deus me colocou nesse caminho, então eu vou aprender a me colocar nesse lugar que Deus me colocou, para que eu possa servir melhor o reino de Deus, né? Porque a gente está falando aqui da beleza disso tudo para a gente servir ao reino, para a gente se colocar à disposição do reino. Então, assim, o que eu aprendo aqui através da sua ministração e através assim, de algumas experiências que eu tive ao longo da minha vida, é que se eu abrir mão, mesmo que eu não veja no presente aqui que Deus tem para mim, eu vou ver no futuro. Então, Olha, assim, hoje eu estou vendo algumas coisas se cumprir na minha vida da postura que eu tomei para da que eu pudesse obediência que chegar até você teve em servir ao reino, né? Independente das lutas, das adversidades, das dificuldades. É o que eu acho lindo também, Maria, porque a gente pensa, Maria foi escolhida, então as portas foram abertas, não. ela foi escolhida para gerar e até o marido já começou a querer largar. Sim, sim. A Olha gente a está de situação. cara. Mas sim, ela se questiona. Mas, Senhor, o Senhor me chamou para algo, o Senhor me capacitou e agora eu já estou tendo problema dentro da minha casa, já estou tendo problema com o meu marido que não está aceitando a gravidez. Né? Então, Senhor, eu tenho aqui o Salvador do mundo na minha barriga e não tenho uma maternidade, eu vou para uma manjedoura. Então, às vezes, as pessoas, se até um alerta eu quero dizer aqui para mulheres que estão aqui, você tem um chamado ministerial, então se prepare que você vai enfrentar lutas, porque não é com facilidade. Porque as pessoas, às vezes, é isso que eu digo, vê as pessoas hoje no nível que você está, não sabe, foi muito bom você falar a trajetória, porque as pessoas só veem o final, mas não sabem a trajetória, o preço que foi pago. A gente só vê Chorei ali muitas Maria gerando o vezes. Salvador do mundo, mas não sabe o que ela teve que passar. Fugir, né? Sair, e daí foi. Ninguém quis dar lugar para ela ter o bebê, foi tendo uma manjedoura, né? Quer dizer, são coisas. O marido, logo no início, né, duvidou daquilo, teve que ter um sonho, um anjo falar com ele. Então, são coisas que, às vezes, as pessoas que têm um chamado de Deus, mas vai passar por adversidade, que faz parte até para a nossa maturidade. Né? Sim, Eu tenho sim. certeza que tudo que eu passei, que você passou, hoje nós temos maturidade até para falar para as mais novas. Não desiste, porque vocês vão passar por adversidade, porque as provas fazem parte da nossa trajetória, do propósito. Né? Eu li um autor que assim, Deus tem um propósito para todos nós. Mas todo propósito vai passar por um deserto, porque Deus teve propósito para Maria, ela teve que passar pelo deserto, né? E um deserto até como mãe, e depois ver o seu filho ali, né, sendo crucificado. Então, cuidado, você é agraciada sim, mas para um propósito específico que vai passar por problemas, por adversidades, mas se o Espírito Santo estiver com você, você vai vencer. A gente Sim. vai conseguir cumprir o propósito. Então, é muito interessante. E aí, o que eu vejo de Maria, que eu quero deixar uma pergunta que eu estou lendo aqui, é o que as meninas estão falando, né? Aqui, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou desistir nesse deserto? Não.
Deus tem propósito? Vai ter deserto, Vai. sim, mas no deserto vai ter a proteção diária de Deus e a provisão de Deus. Porque foi o que aconteceu com Maria, né? Uma menina, como você falou. E Deus preparou ela para ir lá a Isabel, como eu falo no livro, né? Para ela aprender com Isabel, para ela ver também como Isabel era uma mulher que Deus estava fazendo um milagre na vida dela. Né? Então eu sei que aqueles 3 meses que ela passou ali com Isabel, ela aprendeu ao que é ser uma mãe, a cuidar, a estar ali dando atenção. E a sua fé foi edificada. E eu quero dizer para você, você que está aí, né? Procure ouvir testemunho de mulheres de Deus, de homens de Deus, e você vai ver que em todos os testemunhos de milagres e vitórias, todos eles tiveram os seus desertos, Sim, tiveram os seus momentos de dificuldade, de medo, de querer parar. Não pensa que eu já não pensei, meu Deus, eu falo para o meu marido, Silas, tem que fazer isso mesmo. Ai, meu Deus do céu, tem que continuar. Sim, porque eu tenho certeza que em alguns momentos Maria era uma mulher como eu e você. Ela não sim. era em nada diferente, né? Talvez em alguns momentos ela se viu, Senhor, será que é isso que o Senhor quer? Será que eu vou conseguir? Mas a presença, o segredo, amadas, é que a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo descerá sobre ti. Amém. Não perca a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que fala ao nosso espírito, né? E não abra mão da palavra. Uma das coisas que eu vejo com Maria é que ela conhecia a palavra. Ela sabia o que estava lá no profeta Isaías, que uma virgem Sim, ia conceber, né? Ela viu o cumprimento. Então, o segredo, para a gente não parar no meio do caminho, que eu sei que é o seu segredo, ô Josiane, e de muitas mulheres que estão aqui nessa live, e o meu também, é que a gente conhece a palavra e sabe que nós temos promessa, é. né? Quem tem promessa de Deus pode ter certeza, se for fiel, ele vai cumprir. Não pare no meio do caminho. Não seja como a mulher de Ló. Não deixe o medo excessivo, não deixe a insegurança, não deixe a incredulidade, não deixe o desânimo, não deixe os falatórios, porque as ofensas, não deixe os traumas impedirem o que Deus tem na sua vida. É. Porque o inimigo ele vai usar pessoas, situações, e ele conhece os nossos traumas, ele conhece as nossas dificuldades. Então ele vai usar pessoas. Então eu quero incentivar você e dizer, você em algum momento parou, mas o que te deu força, Josiane? Assim como Maria falou, eu quero a presença do Espírito. O que tem te dado força para você continuar? Olha, pastora, só concordando com tudo que a senhora falou, o que é importante a gente saber é que no meio dessa adversidade, o Senhor está nos Amém. aperfeiçoando para que a gente possa usar a nossa fé. E o que me faz seguir em frente todos os dias é eu estar em direção ao lugar que Deus preparou para minha vida. Então, assim, eu sei que Deus tem algo especial na minha vida. Eu sei que Deus tem algo especial na sua vida, Amém. mulher. Você que está assistindo a gente. Então, assim, os caminhos podem ser diferentes, as situações podem ser complexas, mas você tem que se lembrar que o seu alvo é estar perto de Jesus. E quando a gente está perto de Jesus, a gente supera as nossas adversidades, a gente supera, inclusive, as palavras negativas, porque assim, o inimigo quer dizer pra gente assim, olha, você não vai conseguir, tá? Você é limitada, você não presta para nada. Na realidade, você não foi chamada, não, você foi assobiada. Entendeu? É isso que ele quer que a gente acredite, mas é mentira do diabo. Nós, como mulheres, fomos escolhidas. Você está apta para servir Amém. no reino. E o Senhor vai te capacitar. Então, olhe para Jesus. Porque se você olhar para o vento, se você olhar para a adversidade, todas nós, como a pastora falou, a gente tem isso na nossa vida. A gente tem a dificuldade, a gente tem a luta, a gente tem a tempestade. Se a gente olhar para o vento, a gente para. Mas quando a gente olha para Jesus, assim como Pedro, né? Que ele estava andando ali sobre as águas junto de Jesus, e aí ele sente o vento. Quando ele sente o vento, ele quer parar. Então, quando ele volta a olhar para Jesus, quando ele estende a mão para Jesus, quando o foco dele está em Jesus, Amém. ele vê milagre na sua vida. Então, eu quero dizer para você, não desista, mantenha o seu Amém. foco em Jesus, porque é isso que me faz prosseguir. Manter o foco em Jesus. Porque se eu focasse em pessoas, se eu focasse coisas materiais, eu já teria parado. Mas quando vem a vontade de desistir, pastor, porque vem, Faz parte, é isso aí. entendeu? Vem a
vontade. Você olha para assim, ah, Senhor, eu acho que não é mais não, Deus. Eu acho que não é mais para fazer isso não, Jesus. A gente quer o quê? Fugir, a gente quer correr. Mas quando vier essa vontade, você fala, não, eu Amém. recebi um chamado. Amado. Eu vou Aleluia. chegar no lugar do propósito. Amém. Glória a Deus. Nada vai me parar. Amém. Amém. Amém, é isso mesmo, nada vai parar, agora é para frente e para frente, né? É o que eu falo aqui no livro lá em Hebreus 12:2, que nós devemos deixar todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia e devemos olhar, não é nem firme, é firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Você que está aí, que está pensando em desistir, que está pensando em parar no meio do caminho, vamos em frente, né? Talvez até assim, pode dar uma parada para tomar fôlego, para descansar um pouquinho, que faz parte, mas não para, não, vamos continuar, vamos continuar. E eu queria dizer para você que está aí nessa live, que eu estou aqui, né, nessa live de lançamento do meu livro Agraciadas, mulheres que entenderam o segredo do servir. E eu quero dizer que o inimigo hoje tem tentado muitas mulheres, trazendo dificuldades, trazendo embaraço, para que elas não tenham prazer de servir ao reino. E não importa em que área você está servindo, você veio a esse mundo, né, para servir ao Rei Jesus, para implantar o reino de Deus nessa terra, onde Ele colocar você. Sinta-se agraciada, sinta-se especial, sinta-se escolhida, porque você foi agraciada por Deus com dons, com talentos, com habilidades únicas que Ele colocou em você para você servir ao reino de Deus. E como a Josiane falou muito bem, não se compare com ninguém, não. Seja você. Você é única, você é singular. Maria foi singular. Maria tinha algo específico, Isabel foi singular, tinha algo específico, Noemi, Ruth, né? Priscila, como eu falo aqui, né? A mulher samaritana, todas nós temos algo singular que Deus colocou em nós para que nós pudéssemos servir ao reino com alegria. Então, se você quiser adquirir esse livro, você pode entrar aí, né, no site da Central Gospel Max, R$ 59,90, o frete é grátis. E se você quiser o livro, né, agraciada com perfume também, né? Para você ficar cheirosa aí. Tá aí uma dica de Dia presente, das né? Para Mães, hein, você, Dia pastora? das Chegando. Mães, pra... isso aí, os filhos aí comprarem para suas mães, os maridos, né? Comprar para suas amigas. Entra aí no site da editora Central, da Central Gospel Max e pode também pelo telefone. Tem pessoas que falam assim, eu queria adquirir pelo telefone. Entra aí, Rio de Janeiro, 21 25 98 20 19. 25 98 20 19. Tá? Você vai adquirir o livro por R$ 59,90, o frete é grátis, e com perfume, R$ 129,90, o frete é grátis. Mas agora eu quero falar um pouquinho aqui, Josiane, porque as pessoas falam assim, ah, Maria, né? Teve Jesus, então eu sei que foi especial, foi tudo bom. Não. E hoje a gente está vendo um dos jargões do inimigo, é que hoje ser mãe, né? Ah, é algo que dá trabalho. Eu até coloquei aqui alguns jargões que a gente vai ouvindo e que a gente vê hoje. Muitas meninas querem casar, né? E homens também, mas não querem ter filhos. E filho é bênção. E eu até digo algo que eu aprendi com a pastora Tânia Tereza. Nós só fazemos sexo. Quem dá filhos é Deus. Então, você que está aí nessa live, ah, Elisete, eu não esperava engravidar. Ah, Elisete, a minha filha engravidou de um menino, né? Eu posso falar isso por experiência, que a minha filha namorava, engravidou do namorado, né? E na época eu até me questionei, falei, meu Deus, eu ensinei tanto, mas depois o Espírito Santo falou comigo, Elisete, não existem famílias perfeitas e quem dá filho sou eu. E essa criança é uma bênção. E hoje eu fico vendo assim, muitas mulheres, eu atendi muitas mães que obrigaram até as filhas a abortarem, sabe? E aí, hoje eu atendo meninas, eu hoje não posso ter filho. Por quê? Porque minha mãe me obrigou a abortar, e isso afetou meu corpo, isso me impediu hoje de gerar filhos. Então, eu quero dizer para você que está grávida aqui, ah, Elisete, eu já tenho 4, engravidei do quinto. Ah, Elisete, eu não esperava, não está no momento. Irmã, olha, entenda isso como bênção de Deus, porque filho é bênção, né? E se Deus mandou ele a essa terra é para cumprir um propósito. Jamais pense em abortar. E quero dizer também para você que talvez passou por um aborto, se você confessou, se arrependeu e deixou, Satanás não tem mais nenhuma legalidade sobre a sua vida para te acusar.
né? Mas a gente tem que incentivar hoje, né, na igreja, os meninos e as meninas a casarem. Claro, eu sou a favor do planejamento, né? Se planejar para a chegada de um filho. Mas o que a gente vê hoje, os jargões, não vale a pena ter filho, filho dá trabalho, né? Ter filho é muito caro. É, Você vai mutilar seu corpo, você vai ter que parar sua profissão, é. ter que parar seu. Fala Não, você. sério? Não, filho não é impedimento para nada disso, né? Eu estou falando aqui com a pastora Josiane, que tem duas meninas. Isso não impediu o seu ministério, de você exercer o seu chamado, de você ser esposa, né? De você ser mãe. E porque, filho, meu Deus, talvez ela pensa assim, a mãe, quem é novinha aí, que talvez esteja aí agora trocando fralda de criança, acordando de madrugada, você está servindo a Deus. Maria também ofereceu o seu útero para servir a Deus. Você pode oferecer o seu útero espiritual, sendo mãe espiritual de muitas meninas e meninos que precisam. Você pode ser uma mãe adotiva, né? Hoje eu tenho aconselhado a muitas mulheres que ainda não têm filho, eu falo, minha filha, ore, haja em concordância com o seu marido. Tem muitas crianças que precisam ser adotadas. Adote, que eu vejo mulheres que adotaram, e depois o filho veio normalmente, Deus deu um filho biológico. Então, seja uma mãe do coração, ou se você, por exemplo, não pode adotar, seja uma mãe do coração de uma criança, ajudando uma criança a estudar, né? Apagando algo para uma criança, fazendo algo específico para uma criança da sua igreja, para uma criança da sua família, por alguém. Então, a gente tem muitas maneiras, porque a mulher tem esse dom da maternidade. Porque a mulher é geradora de vida. A gente sabe disso. Geradora de vida biológica, mas também geradora de vida espiritual e emocional. Né? Então, eu queria que até que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, querendo ou não, a gente precisa incentivar essas meninas mais novas que estão para casar a se planejarem também. Se for da Verdade. vontade de Deus que elas tenham filhos e que não vejam a maternidade como um peso, que é o que o mundo secular hoje quer passar, não é verdade? E vai impedir você de realizar o seu propósito, aquilo que você tem para fazer. Não, tudo vai ter o tempo. É muito lindo quando a gente vê em Eclesiastes, que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Né? Então, é importante a gente falar, porque eu falo aqui no livro, né? Porque hoje os muçulmanos, eles estão crescendo como tendo filhos, e está sendo o maior grupo religioso. E nós que somos cristãos, enquanto Jesus não voltar, como é que vai ser? A igreja tem que continuar. Então, claro que eu digo, a maternidade é um planejamento, são coisas que o casal tem que estar em concordância, é muito importante, mas é importante se pensar sobre isso quando se vai casar. O que você pode falar da sua experiência? Eu tô vendo aqui a... Ai, Jesus, esqueci o nome. Aqui, peraí, deixa eu subir aqui rapidinho. A Vânia falando, né, que foi uma benção. Vânia Franco, A Vânia é um testemunho lindo e um milagre. A lindo. Carlinha é um milagre. Mas eu quero falar um pouquinho, pastora, lá de trás, quando eu namorava com meu marido. E ele é mais velho um pouco que eu, é claro que ele queria ter filho logo. E eu, ainda Muito muito jovem, eu falava assim, jovem. medo de ter filho. E isso eu gosto de falar, porque talvez seja a Sim, situação de várias outras é, meninas aqui porque não é só a que já gente que são passa por casadas, isso. né? Que veem isso como Isso. desafio. E o meu grande questionamento é, mas vem cá, será que eu vou saber ser mãe? Será que eu sou capaz de ser mãe? Pastora, olha a minha Mas pergunta, né? todas nós fazemos essa pergunta, porque dá um medo, é algo Dá um novo. medo, é um desafio, porque filho não vem com bula, não, gente. Isso. Não vem com manual de instrução, entendeu? O bebê, quando chega, ele não vem com manual de instrução. E muitas vezes, uma mãe jovem, né? Assim como a Thaisa também foi jovem, né? Talvez assim, eu esteja falando aqui com várias meninas jovens que já estão pensando também em ter filhos, ou muitas vezes não querem ter filhos, porque não vão ser capazes. Deixa eu falar uma coisa aqui para você agora de mulher, e a pastora vai concordar comigo. Quando o seu bebê nascer, você vai agir naturalmente, porque Deus colocou isso dentro de nós. É um instinto natural da É maternidade que Deus natural, é colocou na lindo. mulher. Mas Vai fluindo normalmente esse cuidado com o bebê, e o pastor José, é tão incrível que hoje, né, os cientistas, os neurocientistas sabem que a mulher tem um sexto sentido que o homem não tem. A mulher tem uma visão mais aguçada, um olfato mais aguçado, sabia? Porque tudo para proteção de criança, de bebê, não adianta, porque Deus colocou isso na mulher. Né? Que isso coisa linda.
Então não fica com medo, minha amiga, não fica com medo, porque vai vir naturalmente, vai acontecer. E uma coisa que a pastora falou, filho é bênção. Quando eu casei, 2 anos depois, chegou a primeira filha, que foi a Isabela. A gente não planejou, nenhuma das duas meninas foram planejadas. Foi Deus que deu na hora Deus certa. que Deus colocou na hora certinha. Quando a Isabela nasceu, a gente ainda morava, pastora, lá em cima da eu igreja, na Soldado Paz. lembro que eu fui visitar a Isabela lá, que a gente E, fazia visita bebê, e e, lá na Soldado Paiva. Você morava e, lá atrás na Soldado e, Paiva. Eu fui lá visitar a Isabela quando nasceu. Isso Então aí. foi algo assim lindo, porque assim, quando eu fiquei grávida, foi um susto. Falei, meu Deus, mas e agora? Eu não tinha programado, como é que vai ser isso, Jesus? Meio Maria, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser para pagar, para cuidar? Porque o que a senhora falou, né? A gente inventa desculpa. Não, tá caro. Olha, a educação tá caro, remédio e tal. Eu vou falar uma coisa para você, e eu falo para os meus irmãos, né? Meu irmão tem 3, minha irmã tem 3. Quando chegou o terceiro na vida deles, eu falei assim, que eles ficaram meio assustados. Maninha, os dois me chamam de maninha, né? Maninha, 3, o terceiro. Eu falei assim, pode ter certeza que a bênção de Deus sobre a vida de vocês vai ser triplicada. Porque toda vez que chegar uma criança, o Senhor vai te colocar num nível diferenciado. Eu tenho experiência própria disso, eu tenho experiência dos meus irmãos, eu tenho experiência de outras pessoas. É uma coisa assim, é um presente de Deus, assim, fenomenal. Porque quando a criança chega, o Senhor manda milagre. Pastor, deixa eu te contar uma história. Quando a Isabela nasceu, eu estava ali, né, me recuperando e tal. Tinham duas irmãs velhinhas na nossa igreja, lá na Shalom, na época. E elas chegaram pro meu marido e falaram assim, pastor, a gente quer visitar a Josiana, a Isabela e tal, e não sei o quê. E a gente tinha essa ligação muito, muito grande com os membros, né? Com o pessoal da Shalom nessa época. E, pastora, naquele dia, naquela semana, tudo tinha acabado. Eu vou falar isso porque eu já superei, o senhor já foi do Mas lado. tem que falar, Josiane, porque eles não conhecem o que a gente passa. Então é bom, isso é muito bom falar. É. Então, assim, tudo tinha acabado, tá? A geladeira estava no limite, porque o meu plano de saúde, na época, eu comecei a pagar um mês. Então, por um mês, eu não tive cobertura do plano de saúde. Então, o Odilto tinha que bancar. Eu ainda não era independente financeiramente. Então, o Odilto teve que bancar e correr atrás daquilo tudo. Então, a gente raspou tudo que a gente tinha para poder pagar o parto. E aí, Isabela nascida e tal, minha mãe me ajudando e tal, aquela coisa toda. E as compras acabaram. Falei, Jesus, como é que vai ser? Eu preciso me alimentar bem. Pastora, naquele dia, aquelas velhinhas deram uma oferta para o meu marido. E aquela oferta foi a conta certa para que a gente pudesse fazer as compras, para que a provisão chegasse. Então, assim, gente, tem como duvidar que Deus tem uma bênção especial para quando você recebe um ser que tem um propósito para realizar as suas coisas. Você é uma mãe, você tem propósito e os seus filhos vão chegar nesta terra para impactar, para influenciar. Então pode ter certeza que você está gerando e você vai cuidar de um futuro profeta, de uma futura adoradora, de um futuro missionário, de um futuro pastor, de um futuro homem de negócios, mulher de negócios, de um futuro líder, de uma futura líder. Então, meu amor, minha amada, minha querida, tenha consciência de que Deus vai te capacitar e Ele vai fazer um milagre. Assim como chegou a provisão lá na minha casa. Para aquelas compras me alimentar a minha família, pode ter certeza que pode chegar na tua vida também. Você que está aí passando por uma situação, meu Deus, o bebê nasceu, não tem mais nada para comer. Você crê que Deus pode levantar alguém agora para visitar e liberar uma bênção para a sua vida financeira também? Então, não se preocupe. Deus está te capacitando. Você vai cumprir o propósito de Deus e a sua geração, os seus filhos, também vão chegar nessa terra para cumprir os propósitos de Deus. Em nome de Jesus. É muito lindo o que você está falando, é porque as pessoas pensam, né, que, porque está no ministério pastoral, tem tudo, né? Ó, Não, você está falando aí, eu também, né? No meu primeiro filho eu trabalhava, quando eu tive o Silas, no segundo, no terceiro não, na Thaísa, e aí eu não tinha como pagar o parto, né? E o Silas pegou um dinheiro,
né, de um amigo nosso, pastor Francisco, que até o senhor já levou, marido da pastora Fátima, na época, né? E quantas vezes eu não tinha coisas em casa, e eu ia comer aonde? Na casa da minha mãe e do meu pai, né? Silas fala isso em várias pregações. Então, eu já estava no ministério, já era evangelista, mas isso são coisas que Deus prepara para a gente poder estar falando para você que vai começar no ministério. Porque eu vou até dizer uma coisa, ô pastora José, tem muitas pessoas querendo ir para o ministério hoje, pensando que vai ficar rico da noite para o dia, pensando que vai ter tudo na hora Para a pronta. prova, irmão. Não, você vai passar por um preço. Ah, porque eu digo, Maria, né, ela ofereceu o seu útero, quer dizer, ela tirou o foco do seu eu, da sua vontade. Quando você se oferece para Deus, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, tire o foco de você, tire o foco das suas necessidades e coloque o seu foco em Deus e ele vai nos treinar. Peraí, deixa eu treinar a Elisete, deixa eu treinar a Josiane, assim como eu treinei Maria, quando ela falou, eis-me aqui, eis aqui, ela falou o que antes? Eis aqui a serva do Senhor. Cuidado, você está aí querendo algo, né? Que talvez Deus nem está te chamando e você está insistindo. Você está preparada? Isso aí. Porque tem que estar preparada. Porque quando Maria falou, ela teve medo. Mas quando ela entendeu que ela estava com o Espírito Santo, ela falou: eis aqui a serva do Senhor, serva do Senhor, vou te servir. Cumpra-se em mim a tua vontade. Então, eu vejo hoje que muitas pessoas até querem, porque vê você hoje bem-sucedida, vê você aí, né, conhecida, vê outras também, né, outros pastores e pastoras. Aí pensa que, não, todos nós passamos pelos nossos desertos, pelas nossas provações. Então, eu quero dizer, você tem um chamado, não se preocupe, vai ter provação, vai ter deserto, mas vai ter a provisão e a proteção. Isso eu senti na minha vida e na do meu marido, né? Momentos que você não tinha nada na geladeira, né? Eu estava com o Silas novinho, então eu ia para onde? Eu pegava o carrinho de bebê, ia lá para minha mãe a pé, ia almoçava, depois voltava para casa, orava, falava com Deus, né? E também na minha família é tão bom, porque o meu sobrinho Tiago, né, um mês a mais velho que o Silas, e a minha cunhada Iô, a gente trocava, né? Trocava carrinho de bebê, trocava roupinha. Então era assim, a gente era filha, era pela fé. Deus Vinha e a cuida, gente ia trocando roupinha, outras coisas. cuida. E Deus cuida, nunca faltou nada, nunca faltou nada. Dentro da nossa possibilidade, Deus sempre supriu. Então, minha filha, não se preocupe. Talvez você está aí preocupada que você engravidou e você, no momento agora, Deus coloque a sua bênção. Diga, Senhor, esse filho é bênção. E já comece a profetizar sobre a vida dele. Senhor, se eu estou grávida, esse filho é bênção. É o Senhor que me deu. Se o Senhor me deu, o Senhor vai suprir as necessidades. Comece a, como a José falou, comece a profetizar sobre a vida dele. Quem sabe vai ser um profeta de Deus, uma profeta de Deus, né? Uma adoradora, uma missionária, uma pessoa que vai impactar gerações, né? Porque nós estamos aqui deixando um legado para as gerações, sabe? E eu tenho certeza que essa live está sendo bênção para muitas mulheres que talvez o marido tenha um chamado ministerial e elas estão impedindo esse chamado. Elas estão com medo do chamado, sabe? Estão impedindo. Não, minha filha, pode se colocar à disposição. Tire o foco de você e coloque em Deus, coloque seus propósitos da sua família, do seu marido, do seu filho, que Deus vai cuidar de você. Deus vai prover tudo o que precisa, porque eu estou aqui, a Josiane está aqui, e outras mulheres e homens de Deus estão aí para provar isso, né? E nós temos esse exemplo de Maria. Quando ela falou, Senhor, que não seja feita a minha, mas ela tirou o foco dela. O foco agora não é mais eu. Agora o foco é o Senhor na minha vida. Né? E não é porque o foco é o Senhor na minha vida que eu não vou passar por rejeição, né? Que eu vou ter que ter filho numa manjedoura. Mas lá na manjedoura, Jesus, Deus estava lá. Deus tá Lá na manjedoura, ela recebeu os presentes dos reis magos. coisa linda, Incenso, ouro e mirra. coisa Né? Então, não é porque ela teve bebê que ela não passou por perseguição, teve que sair do lugar. Faz parte para o nosso crescimento, para a gente estar falando. E a gente está aprendendo com ela. Né? E eu coloquei nesse livro, é muito interessante que para cada mulher, Josiane, eu coloco um fruto do assim. Espírito. E para Maria, eu coloquei mansidão, porque as pessoas pensam que mansidão é uma pessoa que não é proativa, é uma pessoa que não tem autoridade, é uma pessoa que não tem iniciativa. Não, ao contrário. Mansidão quer dizer controle do seu poder. Todas nós temos o poder de Deus e temos o poder natural que Deus colocou. Como você falou da sua personalidade. Isso é lindo, mas Deus está no controle. Então, mansidão é controle do poder. Maria era uma mulher, sabe, de um autocontrole para passar por tudo isso, né? Para estar ali depois diante da cruz, vendo seu filho morrer. Olha, ela podia ter como mãe, né? Assim, até tentar intervir, mas não, ela falou, ele vai cumprir a vontade, porque Deus cumpriu a minha vontade. Outra dentro que eu quero abrir aqui. Será que você está permitindo Deus?
fazer a vontade dele na vida do seu filho. O que eu acho lindo é Boa, que Maria pastor. cuidou do seu Boa. filho em todos os aspectos e permitiu ele viver o que Deus tinha para ele. E às vezes eu vejo mães manipuladoras, sabe? Mães castradoras que impedem Deus de fazer a vontade na vida do seu filho. Às vezes ela não quer que o filho seja um ministro de adoração, seja um pastor, seja um missionário. Então, muito cuidado. Maria, entendeu? Quando ela falou, cumpra-se em mim a tua vontade, era também para que cumprisse na sua vida e na da sua geração. Isso é muito lindo a gente entender, né? A gente tem que abrir esse espaço aqui para mães que talvez querem controlar os seus filhos. E Maria entendeu. É preciso pela cruz, ir para a cruz, eu vou estar lá. Eu vou orar, eu vou interceder. Mas vai ser feita a vontade de Deus na vida do meu filho. Que a gente também possa fazer essa oração. Deus, seja feita a tua vontade na vida dos meus filhos, não a minha. Né? Então a gente tem que entender esse controle que a gente tem que ter como mãe, né? Sim, sim, é o nosso papel nessa hora, pastor, é interceder por eles. Eu sei que é difícil, que a gente sabe o que é melhor. Não, eu acho que é melhor o fulano seguir essa profissão. Eu acho que é melhor fulano casar com Beltrano. E é verdade. Ó, entendeu? Falar acontecer isso, aquilo, outro. A gente acha, porque é o que eu falei, a gente tem a visão natural. Mas se a gente cumprir o nosso papel nesse momento de mãe, é interceder, né? Obedecer a Deus e ser referência. Porque quando você é referência, quando você intercede por ele, Deus vai agir no coração. Quantas vezes, pastora, eu já orei e pedi para o Senhor tocar no coração das minhas filhas e o Senhor tocou, entendeu? Então, é mais do que a minha palavra, é mais do que a palavra do meu marido, Glória a é mais Deus. do que muitas É. influências. Quando o Espírito Santo vai e visita o coração daquele jovem, daquela jovem. Então, fica tranquila, minha amiga, fica tranquila, fique em paz, porque dobra o seu joelho. A gente tem tantas referências, né? De mulheres que intercederam. Eu sou tão abençoada pela vida das pastoras, de mulheres mais experientes que eu, que quando contam testemunhos, né, de como Deus mudou sentenças através da oração, através dos joelhos dobrados. Então, assim, vamos cumprir nosso papel, vamos orar por eles, entendeu? Não manipular, Sim, mas tentar influenciar de uma forma de paz para que isso. eles cheguem no propósito de Deus para a vida deles também. Em nome de Jesus. Nome de Jesus e vão chegar, né? Nossa geração é bênção. Você que é mãe que está aqui nessa live, profetize todos os dias sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua geração. Pode ter certeza, porque nós temos declarado isso, que enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter gerações abençoadas aqui. E nós estamos aqui para cumprir esse propósito, né? Então, profetize aí sobre os seus filhos que vão casar, né? Como a Isabela vai casar, minha neta também já vai casar em novembro. Então, eles vão dar continuidade, É. né? Enquanto Jesus não voltar. Então, vamos declarar que elas vão ser famílias abençoadas, vão ter filhos até a volta de Jesus. E eu quero terminar aqui, né? Que você possa entender o segredo de você servir a Deus com a sua vida, de você servir a Deus com o seu útero espiritual, gerando filhos espirituais, né? Você que quer ser mãe, aí, quem sabe, talvez você quer que ter filhos e não chegou. Ore a Deus com seu esposo. Você pode adotar crianças, ou colocando dentro da sua casa, ou adotar mesmo uma família que tenha muitas crianças que precisam de alguém que pague um colégio, né? Que compre roupas, que dê material escolar. Existem, nós como mulheres, nós temos esse dom da maternidade, do cuidado. Né? Então, desenvolva esse dom aí, sabe? Coloque o seu foco em Jesus, né? Como Maria colocou, ela tirou o foco de si, colocou em Deus e falou: Eis-me aqui, usa-me, que você possa fazer isso. E eu estou lembrando aqui da pastora Camila Barros, né? Que mensagem linda também que ela pregou na sexta-feira, que ela disse, como Maria: Senhor, sirva-se de mim. Né? Sim, Será que você pode declarar agora aí, né? Senhor, sirva-se de mim, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Mas o que eu acho lindo é que o anjo, quando ele foi falar com Maria, ele falou: alegre-se, agraciada. Eu quero dizer também para você que está aí nessa live: alegre-se, você é agraciada, você tem a bênção de Deus, você tem o favor divino de Deus diário na sua vida, sabe? Só em a gente estar respirando, só em a gente poder andar. Gente, isso é favor, né?
Isso é uma bênção e que Deus possa usar, sabe? Você que está nessa live, Deus possa continuar te usando, pastora Josiane. Eu vou pedir para você terminar fazendo uma oração aqui nessa live, né? Mas antes de você orar, vou falar novamente, se você quiser adquirir aí o livro Agraciadas, né? E o perfume, você paga R$ 129,90. Entra aí na Central Gospel Max, liga aí para 21 25 98 20 19. 21, né? Que é a operadora do Rio. 25 20 19, né? Você 25 98 20 19, você vai poder ligar para adquirir. E você recebe o frete grátis em casa e pode pagar até 5 vezes no cartão. Você vai poder adquirir o livro por R$ 59,90, né? Receber em casa. Se quiser com perfume, R$ 129,90 e você pode pagar até 5 vezes no cartão. Tá aí uma boa dica de presente, eu tenho certeza que vai ser benção. Né? Então, pastora Josiane, termina aí fazendo essa oração. Já quero agradecer a todas que entraram, a todas as meninas, sabe? Depois você passa essa live aí para uma amiga, que eu tenho certeza que Deus aqui está usando aqui a gente para a vida de pessoas que estão aí nos assistindo, tá? Faz essa oração então, pastora. Amém. Eu que agradeço, pastora, de poder estar junto com a Amém. senhora e com todas essas mulheres abençoadas. Vamos orar. Paizinho querido, te louvo, Sim, Pai. Senhor, te agradeço por essa oportunidade tão linda de estar na tua presença, junto com a pastora Elisete, Oh, juntamente com Deus, abençoe as mulheres mulheres, Senhor. agraciadas, mulheres que foram chamadas desde o ventre das suas mães, mulheres, Senhor, que foram geradas, Senhor, com o teu Eu propósito. Mas creio. às vezes, Senhor, ouvem palavras do inimigo, ouvem palavras de pessoas Sim, que não acreditam nelas, dizendo que elas não vão conseguir. Deus, eu te peço, Senhor, um renovo do alto sim, para essas mulheres, onde quer que elas estejam agora, Deus. Tu sabes, Senhor, o endereço de cada uma delas. sim, Pai. Conhece, Senhor, as suas Visita agora. necessidades. Tu sabes, Senhor, os sonhos que elas Sim, têm Pai. em seus Toma corações. essas É aquilo, mulheres. Senhor, que elas têm de propósito, Senhor, que são gerados Isso, diretamente Senhor. do teu coração para o coração delas. Deus, capacita as tuas filhas. Deus, tira todo o medo, tira toda Tira, Jesus. a falta de Tira. fé, Senhor, de muitas delas, Senhor, que não acreditam que vão estar prontas para fazer e cumprir o teu propósito. Senhor, eu te peço, Senhor, um renovo. Sim, Pai. Deus, eu te Nós peço cura para concordamos. aquelas que precisam de cura, para Sim, Pai. servir no teu reino. Senhor, eu te peço, Senhor, que tu mandes a tua provisão para aquelas que precisam da provisão neste momento. Deus, eu quero te apresentar mulheres, Senhor, que querem ser mães, que Sim, querem gerar, que Pai. têm Abre no a madre das tuas coração. filhas, Tu és o Deus Jesus. que abre a madre, tu Abre a és o Deus madre. que faz um milagre. Senhor, tu és o Deus que manda a provisão. Sim, Senhor, eu creio, Senhor, que tem provisão chegando neste eu momento creio. das tuas Eu filhas. creio. Age no Age, sobrenatural na casa das Jesus. tuas filhas neste momento. Sim, Senhor, eu te Senhor. peço, Senhor, por ministérios que estão sendo gerados. Senhor, por ministérios, Senhor, Sim, que estão sendo sim, preparados. Pai. Deus, levanta mulheres nesta geração Levanta, com levanta. potencial, com autoridade, cheias do teu Espírito Santo para Sim, impactar a Pai. nossa geração. Em Deus, eu sei, nome de Senhor, que tem Jesus. levantado um exército de mulheres que não se acovardarão, que não Sim, vão Senhor. Eu retroceder, creio em vão nome de Jesus. diferença, Deus. Age, Senhor, nas nossas vidas. Age, Usa, Senhor, aquilo Jesus. que nós Isso. temos de melhor. E Sim, Pai. aquilo que nós não temos, Senhor, que nos serve, Senhor, arranca de nós, para que nós Arranca. possamos, Senhor, impactar essa geração. Nos colocamos ao teu Isso. dispor, Pai. Senhor, que nós possamos nos colocar à tua Isso, Senhor. disposição, Senhor, para ser Glória a Deus. sal por onde passarmos, Sim, Deus. Nos colocamos, Senhor, assim como Maria, nos aleluia. tornamos Sim, disponíveis, mesmo que nós Pai. não venhamos entendendo, mesmo que nós não entendamos, Senhor, os caminhos que tu tens Sim, para nós. Nós aleluia. queremos nos colocar à tua disposição para que o teu nome seja engrandecido na terra. Glória a Por isso, Deus. Senhor, eu te peço, ouve o nosso clamor, ouve a Ouve, nossa Jesus. oração, Ouve, faz, Senhor. Senhor, algo sobrenatural de dentro para Sim, Pai. fora das Sim, nossas Pai. vidas, porque nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Muito obrigada, Deus, pela Tua presença. Continua Muito conosco obrigada. neste dia. Nos Continua, dá um dia Senhor. abençoado, de boas notícias, Senhor, porque nós Sim, queremos, Pai. Senhor, contar os nossos testemunhos. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Tome posse, amada. Seu ventre é frutífero. Você vai ver os frutos do seu ventre espiritual, Amém. do seu ventre emocional, do seu ventre Amém. físico.
Deus abençoe você. E anunciar que amanhã eu vou estar aqui, né, com a minha nora Raquel Malafaia, também às 10, fazendo uma live aqui também, né? Aí você já fala aí com as suas amigas e eu aguardo. Olha, pastora, muito obrigada, tá? Que Deus te abençoe, abençoe o pastor Dilto, tá? Isabela, Manuela, sua casa, sua geração. Um beijão para todas vocês que estavam aí com a gente. Até amanhã, tá bom? Um beijão, fica com Deus. Tchau. Encerrar agora? O que que eu ponho então?